E nós queremos ouvir a voz do Teu Espírito nesta noite, Senhor. Fala conosco, retira toda atrapalhação, Pai, tudo que é o intento do inimigo para roubar de nós a Tua palavra, que não seja permitido nenhuma ação maligna neste lugar. Nós Te recebemos aqui, Espírito Santo, Tu és bem-vindo, fala conosco, Pai. Se revele a nós através da Tua santa palavra, em nome de Jesus nós oramos, Pai. Confiamos em Ti, Senhor. Irmãos, aqui diz assim, no versículo 11, palavras do apóstolo Paulo para a igreja de Roma. Ele diz assim: façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, nem em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Eu quero, irmãos, me deter com vocês no versículo 11, que fala ali a palavra, a frase que diz assim, chegou a hora de vocês despertarem do sono. Deus ministrou muito forte no meu coração a respeito dessa palavra aqui. Obrigada. Chegou a hora, igreja, de nós despertarmos do sono. E que sono é esse? O Espírito Santo foi ministrando no meu coração acerca de algumas passagens na Bíblia que falam sobre o sono, que representa um sono espiritual que muitas vezes nós vivemos na nossa vida. Então aqui nós precisamos entender, igreja, que chegou a hora. O texto diz: chegou a hora de vocês. Ele está falando para a igreja de Roma. Aqui ele não está falando para pessoas que não conheciam a Deus. Ele diz: igreja, chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque a salvação de vocês está agora mais próxima do que quando vocês creram. E ele diz no verso 12, a noite está quase acabando, ou seja, um ciclo está se fechando, o tempo está próximo do retorno de Cristo. A noite está quase acabando, e ele diz, o dia logo vem. E que dia ele está falando? Que ele está se referindo? É o dia de nós alcançarmos de fato a nossa salvação em Cristo, quando o nosso corpo será glorificado junto ao nosso Senhor. Então nós precisamos entender, irmãos, que muitas vezes nós vivenciamos na nossa vida um sono espiritual, uma dormência espiritual, nos nossos sentidos, espiritualmente falando. Não é um sono que o apóstolo Paulo está falando, um sono físico. Ele não está pedindo para a igreja acordar do sono físico. Vocês estão me compreendendo? É um sono espiritual, onde o nosso espírito, que é o lugar onde o Espírito Santo habita, e aonde Deus tem acesso para ter comunhão conosco, muitas vezes o nosso espírito está adormecido para as coisas de Deus. Amém? E eu quero ler com vocês uma outra passagem que está em Efésios, um pouco mais adiante, capítulo 5, verso 14. Também o apóstolo Paulo escrevendo para a igreja, praticamente a mesma coisa, né? Se referindo ao sono. Efésios, capítulo 5 e verso 14. Olha que interessante este versículo aqui. Diz assim: ele diz assim, por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes. Mais uma vez, falando do sono. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Verso 15. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Aí ele finaliza dizendo, porque os dias são
maus. Lá em Romanos, o apóstolo Paulo falou acerca de que a noite está quase acabando e o dia logo vem, se referindo à nossa salvação em Cristo, quando nos encontraremos com Ele no dia do retorno do Senhor. E aqui Ele está dizendo: entendam que os dias são maus e que vocês precisam aprender a viver como pessoas sábias. Desperta do sono, te levanta dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Eu quero falar para vocês aqui, irmãos, algumas coisas que eu compreendo através da palavra de Deus. Eu não posso citar aqui muitos textos, eu quero me deter apenas naquilo que Deus me falou acerca do sono. Mas o nosso inimigo, o nosso adversário, igreja, o que ele faz muitas vezes contra as nossas vidas, nós que somos filhos de Deus, ele quer muitas vezes nos amedrontar, nos intimidar, nos corromper, nos desviar do propósito de Deus, nos enfraquecer espiritualmente, nos enganar, nos adormecer. Esse é o plano do nosso inimigo, de nos distrair com tantas coisas ao nosso redor e que nós esquecemos de alimentar o nosso espírito para termos comunhão com Deus. E nós precisamos entender, de acordo com a palavra, como diz lá em Mateus 25, na parábola das 10 virgens, né? Creio que a maioria de vocês conhecem essa palavra. Diz que existiam 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 eram tolas. E a palavra diz que quando o noivo veio, que representa Jesus Cristo, o que aconteceu? 5 delas entraram com o noivo para as bodas e 5 ficaram. A porta se fechou e elas ficaram. E por que elas ficaram? Vamos pensar um pouquinho. Se tínhamos 10 virgens, ou seja, as virgens representam aqui a igreja de Jesus, a noiva, que está sendo adornada para a volta de Cristo, amém? As virgens são a noiva, nós somos a noiva. Então nós precisamos compreender que há um risco, sim, igreja, de mesmo sendo noivas de Cristo, nós sendo noiva de Cristo, a porta se fechar e nós ficarmos do lado de fora. E o que determinou que essas virgens ficassem do lado de fora? Elas tinham a lâmpada, que representa a palavra, elas conheciam a palavra. Elas sabiam que o noivo ia voltar e se preparavam para a volta dele. Mas por que elas ficaram? Porque as lâmpadas delas estavam se apagando e elas não tinham azeite para acender novamente aquela lâmpada. Vocês entendem? Elas não tinham azeite suficiente. Elas eram virgens, elas eram igreja, elas conheciam a palavra, tinham a lâmpada, elas também tinham azeite, mas apenas por um tempo, porque diz a palavra que o azeite terminou delas. E a diferença é que as prudentes tinham levando consigo mais azeite para acender as vasilhas. O que é este azeite, igreja? Este azeite é a nossa comunhão com Deus. E é essa comunhão que o inimigo quer nos adormecer espiritualmente, que nós ficamos num sono, numa dormência espiritual, e que nós venhamos sim, servimos a Deus, conhecemos a palavra, amamos a Jesus, esperamos a sua volta, mas nós não estamos tendo comunhão com Ele, não estamos tendo comunhão com o nosso Senhor, com o nosso noivo. Então é algo para nós pensarmos hoje aqui. Imagina, irmãos, naquele dia, você está muitas vezes tantos anos, 20, 30, 10 anos na presença de Deus, e naquele grande dia, quando Jesus vier, a porta vai se fechar e Ele vai nos deixar de fora. Vai ser um tempo perdido, se nós não estamos tendo comunhão com Jesus, se nosso azeite não está na medida certa. Isso vai determinar se nós vamos estar com o Senhor ou não. E eu quero dar alguns exemplos para vocês. Primeiro, de Jonas. Quem puder, abra. Quem não puder, não precisa abrir, que eu vou ler aqui para vocês. Jonas fala do sono que ele teve dentro do navio. Vocês lembram? Quando Deus disse para ele, Jonas capítulo 1, versículo 5. Deus mandou Jonas à cidade de Nínive para que pregasse ao povo o arrependimento. O que Jonas fez? Nós sabemos que ele foi para um lugar oposto ao que Deus havia mandado. Ele foi para Tarsis, ao invés de ir para Nínive.
Olha o que aconteceu dentro do navio. Jonas 1:5. Diz assim: aqui. Deixa eu ver se é o versículo 5 mesmo. Versículo 5, isso. Quando começou a tempestade dentro do navio, olha o que aconteceu. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. Atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. O que Jonas estava fazendo, irmãos? Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão, a parte inferior ali do navio, e se deitara, dormia profundamente. Por que você acha que a Bíblia fez questão de referir de explicar ali, de dizer que Jonas estava dormindo? Por que isso é relevante para nós, irmãos? Saber que Jonas estava dormindo no navio. Jonas estava num sono profundo, irmãos. Posso dizer que no sono da desobediência, ele estava adormecido profundamente, porque ele havia desobedecido uma ordem do Senhor. E muitas vezes nós também estamos dormindo um sono profundo espiritualmente, porque estamos desobedecendo ao que o Senhor tem nos dado, nos ordenado a fazer, através da sua palavra. Você compreende? Jonas é um exemplo disso. Ele dormiu naquele navio, porque ele estava fora, não estava em conexão com Deus, ele estava fora da obediência. O Senhor mandou ele para um lugar, ele foi para um lugar oposto, e dentro daquele navio ele estava dormindo profundamente. Outro exemplo que eu quero dar para vocês, depois eu vou fechar tudo isso aqui, mas eu quero dar 4 exemplos para vocês aqui na Bíblia, de Sansão também. Quem lembra de Sansão? Lá em Juízes, capítulo 16, eu vou ler o versículo 19. Juízes 16, 19. Sansão foi um juiz que Deus levantou para defender o povo contra os filisteus. E ele foi um juiz muito poderoso, muito forte. Deus deu uma força sobrenatural para Sansão. Só que ele, com as suas atitudes, também a sua desobediência, ele saiu do propósito que Deus tinha para ele. Olha o que acontece aqui. Juízes 16, 19. Ele estava ali com Dalila e ela pedindo que ele contasse o segredo da sua força. Olha o que diz, irmãos, o versículo 18. O 18. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou esta mensagem aos líderes dos filisteus: subam mais esta vez, pois ele me contou todo o segredo. Ela estava enredando ele ali, enganando ele. Os líderes dos filisteus voltaram a ela levando a prata, né, que haviam prometido pagar ela se ela conseguisse descobrir o segredo dele. Olha o 19. Fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do seu cabelo, e assim começaram a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Irmãos, mais uma vez a Bíblia deixa bem claro aqui: Sansão estava fora do propósito de Deus. E o que aconteceu? Ele dormiu no colo daquela mulher, sendo enganado. E quando ele acorda, ele já não tinha mais o Espírito Santo sobre ele. Ele já havia perdido a sua força. E nós sabemos que depois Sansão foi levado como escravo e começou a rodear em um moinho. Furaram seus olhos, ficou cego. Ele ficou por muito tempo rodeando o moinho como escravo dos inimigos filisteus. Nós precisamos despertar, igreja. É uma palavra que Deus tem de despertamento para nós, que nós precisamos acordar. Que sono que nós estamos dormindo? O que está tirando a nossa comunhão com Deus? Podemos dizer que Jonas estava vivendo um sono de desobediência, fugindo da vontade que Deus tinha para ele. Sansão estava vivendo adormecido num sono de imoralidade, porque a Bíblia registra que ele tinha problema nessa área de imoralidade. Ele havia casado antes com uma mulher filisteia, depois ele se relacionou com uma prostituta e depois estava com Dalila. Qual é a nossa área de vulnerabilidade que precisamos acordar, igreja? Precisamos despertar para aquilo que Deus tem para nós nesses dias. Temos outro exemplo aqui no livro de Atos.
de um jovem que adormeceu durante uma pregação de Paulo. Olha o que aconteceu, Atos capítulo 20 e verso 9. Vou ler aqui com vocês, Atos 29. Esse aqui era crente que nem nós, irmãos. Ele estava dentro da igreja, ouvindo o sermão de Paulo. E eu fico pensando, irmãos, que o sermão de Paulo com certeza era um sermão, posso dizer que maravilhoso, né? Era um homem que teve muitas experiências com Deus, um homem muito estudado da palavra, cheio do Espírito Santo. E esse jovem aqui, o Eutico, ele dormiu no meio dessa palavra. Olha o que aconteceu com ele. Atos 20, versículo 9. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Mais uma vez a Bíblia deixa registrado aqui o nome desse jovem, né? Uma pessoa desconhecida na Bíblia, mas que aqui se tornou conhecido por um fato isolado. Por que você acha, irmãos, a Bíblia é tão perfeita, Deus é tão perfeito, que Ele deixaria para nós aqui poucos versículos falando acerca deste jovem que adormeceu no sermão de Paulo? O que isso tem de importância para nós, saber que um jovem caiu da janela e morreu, adormecido ali? Isso representa nós, que somos de Deus, estamos na casa de Deus, estamos ouvindo, conhecemos a palavra, mas por nos distrairmos, porque esse jovem estava sentado aonde? Na janela. Ele estava num lugar propício à queda. E nós muitas vezes estamos dentro da casa de Deus, mas com o nosso olhar lá para fora, para as coisas do mundo, nos distraindo com as coisas, muitas vezes duvidando da fidelidade, do amor que Deus tem para nós. Esse jovem com certeza não estava totalmente ligado e entregue a Jesus, porque ele estava olhando para Paulo, mas também olhando para fora. Ele estava numa janela. Quem sabe muitos de nós nos encontramos hoje numa janela, adormecidos, ouvindo a palavra, mas adormecidos. Não conseguimos nos desvencilhar das coisas espirituais, dos pecados, das imoralidades, da dormência, da frieza. A palavra diz lá em Apocalipse 3, relata sobre a igreja de Éfeso, onde Jesus fala: você deixou o seu primeiro amor, você me abandonou. Você tem fé, você tem serviço, você tem perseverança, mas você deixou o seu primeiro amor. E Jesus fala para a igreja de Éfeso: te arrepende, volta às primeiras obras. É tempo da igreja se arrepender. E eu não digo a igreja aqui, apenas nós, essa igreja local, mas a igreja brasileira, a igreja do mundo inteiro. É tempo de despertarmos, é tempo de nos arrependermos, é tempo de nos voltarmos para Deus, como diz lá em Joel: rasgai vosso coração e não as vossas vestes, voltai para o Senhor vosso Deus, porque Ele é poderoso para restaurar o seu povo. Deus, igreja, tem promessas grandiosas para nós, mas nós precisamos nos posicionar, ou nos reposicionarmos. Quem sabe um dia estávamos posicionados e caímos dessa janela, mas Deus quer hoje nos reposicionar. E eu quero dar um último exemplo aqui, que está em Mateus capítulo 26 e verso 39, que fala ali quando Jesus estava orando no Getsêmani, antes de ser crucificado. Ele começa a dizer ao Pai, né? Se possível for, passa de mim este cálice. E o que acontece nesse meio tempo? A palavra diz que Jesus está ali e leva com ele quem? Pedro, Tiago e João. E diz: orem comigo, vigiem comigo. Jesus fala para eles. E o que vocês acham que eles fizeram? Eles também dormiram. A palavra diz aqui no versículo 39 de Mateus 26.
Jesus indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois, voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Aí ele diz: vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E por mais 2 vezes Jesus vai e ora as mesmas palavras e eles estão o quê? Dormindo. Eu quero dizer algo para vocês, igreja. Nesses últimos dias que nós vivemos, nesses dias maus que nós vivemos, Jesus quer contar comigo e com você. Nós somos esses Pedro, Tiago e João que Jesus está dizendo: venham e vigiem, orem comigo. E o que nós estamos fazendo, igreja? Nós precisamos despertar desse sono, nós precisamos acordar espiritualmente falando. Jesus quer contar conosco. E quando vem e prendem Jesus, os soldados vêm e prendem Jesus, falam o quê? É chegado a hora das trevas, o poder da escuridão. Está vindo dias de escuridão sobre essa terra, irmãos. Dias de trevas, dias de tribulação, de angústia. E o que nós precisamos fazer é despertarmos do nosso sono. É sairmos dessa janela. É sairmos do colo da imoralidade, do sono da desobediência que Jonas estava. E nós precisamos nos unirmos com Jesus. Como intercessores. Orar não apenas por nós, nossas famílias, mas por todos que estão precisando no mundo inteiro. E eu quero encerrar dizendo para vocês aqui, fazendo algumas perguntas. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, e no versículo 19 em diante, fala acerca de vasos de honra e de desonra. Diz que numa grande casa há vários vasos, de prata, de ouro, de barro, de pedra. Há vários vasos. E a palavra diz, irmãos, que há vasos que são para honra e vasos que são para desonra. Naquele tempo, irmãos, é algo forte, mas é algo que eu estudei que é verdadeiro. Talvez vocês já ouviram falar. Mas os vasos considerados para desonra naquela época que foi escrito este texto, eram vasos que eram usados para que as pessoas fizessem suas necessidades fisiológicas. Isso era o vaso de desonra. Era usado para que as pessoas fossem ali e fizessem suas necessidades. E os vasos para honra eram vasos que eram usados para que todos vissem a sua beleza, que fossem enfeitados numa casa. Vasos que seriam honrados, seriam vistos, seriam belos. E aqui Paulo está dizendo que nós vamos nos tornar vasos para honra nas mãos do Senhor. Vasos úteis, vasos santificados, idôneos, se nós nos purificarmos, se nós nos santificarmos. Então, eu deixo uma pergunta para você hoje, para mim. Que tipo de vaso nós temos sido? Vasos para honra do nome de Jesus? Vasos que levam essa mensagem do Senhor? Ou vasos que desonram? Nós somos as virgens loucas ou as virgens prudentes? Que tinham óleo de reserva nas suas vasilhas? Nós temos sido discípulos de Jesus ou apenas a multidão que busca milagres e bênçãos? Nós somos aqueles construtores que Jesus falou em Mateus 7:24, que constrói sua casa sobre a areia ou sobre a rocha? Jesus diz: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, ou seja, que obedecem, é considerado como um homem que edificou a casa sobre a rocha. E o que aconteceu? Veio a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e vieram contra aquela casa. E ela não caiu, porque estava firmada sobre a rocha. Nós somos esta casa, a casa onde Deus habita. E você tem visto os ventos soprarem, você tem visto ao seu redor nas notícias, na economia, na saúde, em todas as áreas. Você tem visto os ventos soprarem, a chuva cair,
as dificuldades, as tempestades. Mas o que vai definir se a gente vai permanecer é se nós estamos ouvindo e obedecendo as palavras de Jesus. E aquele homem que ouve as minhas palavras e não as pratica é como o homem que construiu essa casa sobre areia. Veio o vento, sopraram os ventos, vieram os rios, a tempestade, a chuva, e a casa, ela caiu, porque estava firmada em algo que não era firme, que era areia. Que caminho nós temos andado, igreja? O caminho largo ou o caminho apertado? Jesus disse em Mateus 7, entrai pela porta estreita, porque apertado é o caminho que conduz à vida, mas a porta larga e o caminho espaçoso conduz à morte. E é tempo de nós repensarmos, irmãos, no nosso cristianismo, na nossa vida com Deus. É tempo de, como Paulo disse, despertarmos do sono. É a hora de despertarmos. Já passou da hora de despertarmos, igreja. O Espírito Santo fala para você hoje, se reposicione na presença do Senhor. Tenha comunhão com Deus, desperta desse sono espiritual. E como que nós podemos despertar desse sono? O que Jonas fez quando ele estava dentro daquele peixe? O que Jonas fez ali dentro? Ele orou a Deus. Ele pediu misericórdia. Ele pediu que Deus tirasse ele dali. Ele pediu um recomeço para Deus. Muitas vezes nós estamos dentro de um peixe porque nós fizemos escolhas erradas. Deus não queria que você estivesse, quem sabe, passando por situações difíceis agora, mas você fez uma escolha errada. Só que eu quero dizer para você e encerrar essa palavra dizendo: Jonas saiu daquele peixe, Deus teve misericórdia dele. E o que Jonas fez ao sair daquele peixe? Ele foi exatamente, o peixe vomitou ele, diz a palavra, exatamente aonde? Na cidade de Nínive, onde ele deveria pregar a palavra. Deus deu mais uma chance para Jonas. E ele percorreu 3 dias aquela cidade. E ele pregou. E toda a cidade se arrependeu. Até o rei proclamou um jejum. Todos se arrependeram através da palavra de Jonas. E Deus não destruiu a cidade. Jonas teve um recomeço. Ele estava adormecido num navio. Ele estava ali naquele peixe. Mas Deus deu uma nova chance para ele. Sansão também, irmãos. Ele sofreu, ele ficou cego, ele virou um escravo, chacota dos filisteus. Mas no finalzinho ali da sua vida, ele cumpriu o propósito que Deus tinha para ele. Mesmo que custou a sua própria vida. Mas ele destruiu os filisteus, que era o que Deus tinha liberado sobre a vida dele antes dele nascer, que ele ia destruir o povo, os filisteus, o povo inimigo de Israel. Sansão também, mesmo que na sua morte, morreu com seus inimigos, ele cumpriu o propósito. Você lembra do jovem que caiu da janela? O que aconteceu com ele? Paulo abraçou ele, tocou nele e ele voltou à vida. Deus sempre tem uma nova chance para nos dar, irmãos. Deus é um Deus de esperança. A palavra diz que Ele não veio para condenar o mundo, mas Ele veio para salvar. E mesmo que nós tenhamos percalços e tropeços no meio do nosso caminho, o Senhor sempre vai nos dar a mão dEle poderosa e vai nos erguer mais uma vez. A palavra diz que 7 vezes cai o justo, mas Ele vai se levantar. Em Miqueias há um texto precioso que diz: ainda que eu tenha caído, eu me levantarei. Ainda que eu more nas trevas, o Senhor será a minha luz. Então, para o nosso Deus sempre há um recomeço se nós quisermos. E Pedro, o que aconteceu com Pedro, Tiago e João, que dormiram e que não ajudaram Jesus no momento de maior angústia dele? O que aconteceu com Pedro? E com os discípulos que estavam ali? Eles foram cheios do Espírito Santo em Pentecostes, em Atos 2. E eles foram homens transformados e que foram usados para transformar os lugares onde eles passaram com a mensagem do Evangelho. Jonas, Eutico, Sansão, Pedro, Tiago e João, que estavam com Jesus ali. Todos os exemplos que eu dei aqui de pessoas que adormeceram espiritualmente. Eles recomeçaram mais uma vez. E essa é a palavra que o Espírito Santo entrega para nós hoje, que sempre há um recomeço. Você está respirando, você tem vida. Você pode recomeçar na presença do Senhor. Na presença do Senhor. E muitas vezes, irmãos, Deus permite que nós venhamos cair, para que nós venhamos reconhecer que nós não somos nada sem a presença dEle. Muitas vezes você caminha de cabeça erguida,
muitas vezes com orgulho no seu coração, e Deus permite que a queda venha, para que você se humilhe na presença de Deus e reconheça que sem Ele você não é nada, que sem Ele você não pode fazer nada. E nós temos visto hoje, igreja, nós, humanamente falando, como seres humanos, estamos, todos nós, suscetíveis ou propensos à mercê deste vírus que está por aí. Ninguém está livre. Mas o que importa, diante de tudo isso, é se nós estamos acordados, esperando o nosso Senhor Jesus. Eu quero encerrar lendo um versículo aqui de Lucas, capítulo 21. Que eu me lembrei agora desse versículo aqui. Lucas 21 fala do retorno de Cristo. Diz assim: Jesus está ensinando aqui acerca da volta dele, dos sinais que iriam acontecer. E ele diz assim, Lucas 21, versículo 34. Diz assim, ó: tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês com libertinagem, bebedeiras e ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Aqui está falando da volta de Jesus. Porque Ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Estejam sempre atentos e orem, para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer e estarem em pé diante do Filho do Homem. Estar o quê? Em pé. Nós precisamos estar em pé, irmãos, e não adormecidos. Os sinais estão aí, a palavra está se cumprindo, e Deus quer que a sua igreja seja despertada desse sono, dessa frieza, de todo o pecado que muitas vezes nos adormece, como adormeceu Sansão. A palavra de Deus para você hoje é para mim, é para todos nós, que nós estejamos em pé, irmãos, em pé, fortalecidos, como a noiva do Senhor, esperando o seu retorno, dizendo: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Nós não temos como afirmar quando acontecerá o retorno de Cristo, mas nós sabemos que está próximo. E se for agora? E se for esta noite? Ninguém sabe, irmãos. Nós não sabemos. E se para nós acabar a nossa vida hoje, nós temos que estar em pé, irmãos. Em pé. Não fisicamente, mas espiritualmente. O teu espírito tem que estar fortalecido com a palavra, alimentado com a palavra. É a palavra que vai te sustentar nas horas difíceis, irmãos. Jesus venceu Satanás no deserto como? Pela palavra de Deus. Quando Jesus voltar, Ele vai destruir o anticristo Satanás como? Pela espada que sairá da sua boca, que é a palavra. Nós precisamos, igreja, nos fortalecer na palavra de Deus. Muitas vezes nós olhamos tudo que está ao nosso redor e ficamos com medo. Mas se a nossa comunhão com Deus estiver forte, você pode até sentir um temor no teu coração, mas esse temor não vai te dominar. Porque você sabe que a nossa esperança está na eternidade com o nosso Senhor Jesus. Então grave esta palavra. Ao invés de você estar dormindo o sono espiritual, que você esteja de pé quando todas essas coisas acontecerem e esperarmos o nosso Senhor Jesus. Amém, irmãos? Que o Senhor nos abençoe e que a palavra do Senhor venha nos alimentar, nos fortalecer para os próximos dias, para caminharmos com o nosso Senhor, firmados na sua palavra, firmados na sua bondade, na sua misericórdia. O Senhor está conosco, irmãos. Que o teu coração se apegue a Ele nessa noite, e que se você está como esses exemplos que eu dei, que você venha recomeçar, porque sempre há, irmãos, um recomeço. Sempre há, sempre há. Pedro negou Jesus, mas ele não foi excluído. Ele foi o primeiro a pregar o sermão lá em Pentecoste. Não importa o quão profundo nós tenhamos caído, o que importa é o quanto nosso coração está disposto a voltar para a presença do nosso Senhor. Aleluia, Jesus. Que o teu sangue possa nos cobrir, Senhor, e nos purificar de toda impureza, Senhor. Que o Senhor possa nos erguer, nos levantar, Senhor Jesus, como um exército, Pai. Estarmos de pé diante do Senhor, não caídos, Pai,
Não, Senhor, mas de pé, firmados na tua palavra, em quem tu és, Senhor Jesus. Nós te adoramos e nós te agradecemos, Pai. Aleluia. Irmãos, agora eu me lembrei aqui de um versículo. Eu não vou ler porque ele faz parte ali do versículo da ceia, que é 1 Coríntios 11. Você lembra que tem uma parte que diz assim, ó: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma do pão. E a palavra diz que muitos que não discernem o corpo de Cristo estão fracos e doentes. E ali na última parte diz assim: e há muitos que dormem. Quando nós participamos da ceia do Senhor sem discernir o seu corpo, sem entender de fato quem é Jesus e o que Ele fez por nós. Quando nós muitas vezes participamos, né, sem entendimento, na brincadeira, enfim, a palavra deixa registrado que há muitos fracos, doentes e que dormem. Mais uma vez a palavra diz, deixa claro a expressão dormem. Que quando você participar hoje da Santa Ceia, você esteja em pé, que você esteja sóbrio, que você esteja com entendimento, sabendo o que Jesus fez por você naquela cruz. Que você desperte, que você não fique fraco nem doente, mas que a ceia possa te fortalecer, te deixar cada vez mais saudável espiritualmente, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu passo então agora para quem for ministrar a ceia. Essa é a palavra do Senhor para nós.